Olá, seja bem-vindo a mais uma programação Zoe Online. Nós estamos aqui num cenário novo, nós estamos aqui na sala da nossa casa. Esse é o nosso lugar de oração, essa é a nossa sala de oração, um lugar de comunhão com Deus, lugar de comunhão também com a nossa família. E como é o mês da família, assim, eu queria muito mesmo aproveitar para ter esse tempo aqui com meu esposo, o pastor Psite. Ele já tem sido muito citado aí nos testemunhos e naquilo que nós temos compartilhado nessas terças-feiras. E eu gostaria então de começar fazendo um louvor junto com ele. Quero aproveitar e mandar um beijo para Duda. Duda na próxima tá aqui com a gente. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, da casa, da família de vocês. Esteja em oração, esteja se colocando diante de Deus para adorá-lo. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, dê o seu melhor, abre seu coração, se derrame na presença do Pai. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, compartilhar esse tempo em casa, na Sua presença, em Laranjeiras,
no nosso estado, na nossa nação, Senhor Deus. Seja soberano, reina, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, enche o nosso coração de esperança, para que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, vencer todas as dificuldades, mantendo sempre, Senhor Deus, a nossa confiança, a nossa esperança naquilo, Senhor Deus, que verdadeiramente pode suprir todas as necessidades que é a sua presença em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor Deus, a tua filha, ministra, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida, através da tua palavra. Seja exaltado, Senhor Deus, que não sejamos nós a falar, a ministrar, mas sim o Senhor através de nós. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, traz a palavra e o convencimento. Seja, Senhor Deus, para a tua honra e glória, cada momento, cada palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Pedro 5, apenas o versículo 7. Tenho certeza que você conhece, mas se porventura você não conhece ainda, ouça com o teu coração, ouça com os teus ouvidos para a sua vida. A palavra de Deus nos diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Amém? Eu posso dizer isso aqui em nome da nossa família. Eu posso falar acerca dos meus filhos, dos meus pais. Nossa família é muito conhecida, pelo menos aí pela nossa igreja, nossa amada igreja, nossos discípulos, em Laranjeiras e fora. E nós também, assim como muitos que estão nos ouvindo agora, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, mas nós temos isso muito certo no nosso coração. Deus tem cuidado de nós. Seja em meio a enfermidades, seja em meio a alguma dificuldade financeira, seja em meio a um problema que aparentemente não tem a solução, nós temos certeza, Deus tem cuidado de nós. Essa é uma experiência que nós temos vivido na nossa casa, e enquanto eu meditava, assim, Deus me lembrou de uma experiência que nós tivemos quando eu estava grávida de 7 meses dos gêmeos. Então nós já morávamos aqui nesse apartamento. Para quem não sabe, esse apartamento fica no 3º andar de um prédio sem elevador. No 3º andar. E são muitos lances de escada. E eu estava, então, nesse 7º mês de gestação, preocupada. Porque eu tinha medo de toda esse esforço físico, porque eu fiquei realmente muito pesada, né? Muito. Fiquei grande. E assim, eu fiquei assim com receio de acelerar o processo. Eu queria fazer o máximo para que essa gestação cumprisse o tempo determinado, o tempo certo, para que os meninos pudessem nascer saudáveis, com peso bom, enfim. Aquela preocupação que eu entendo ser natural de toda mãe. Só que a gente nós entramos num consenso, a gente orou e a gente decidiu então procurar uma casa para que então a gente tivesse uma facilidade aí durante esse período em que ganhasse os meninos. E nós começamos a procurar, e eu me lembro que nós fizemos uma visita a uma pessoa que até então ia na nossa igreja. E eu conheci aquele lugar e eu gostei, como a gente costuma dizer, né? Aquele lugar entrou no meu coração. Eu gostei daquela casa, era um bairro tranquilo, um bairro agradável, bem familiar. Era uma casa com mais quartos, não tinha escadaria, um quintal, um jardim. E eu olhei aquele lugar e eu pensei, esse lugar é perfeito. Esse lugar vai ser o lugar certo. E aquela pessoa já morava de aluguel. Então, o sítio entrou em contato com os proprietários e a gente teve logo uma resposta negativa. A resposta foi não. Porque a gente tinha já uma criança
e em poucos meses teríamos 3, né? 4 com a Isadora, que também passava alguns dias ali conosco. Então, aquilo de imediato, assim, já foi uma decepção, já fiquei desapontada, já foi aquela dorzinha, assim, no coração, mas eu continuei procurando, nós continuamos procurando outras casas. E aí a nossa busca começou, nós começamos a procurar casas, claro, bem localizadas, porque eu ficaria em casa, grávida, com, né, um menino com pouco mais de 3 anos, e a gente começou a procurar e nós começamos a encontrar casas boas, mas que não chegava naquilo que a gente esperava. Ou era muito retirado, ou enfim, não atendia os critérios que a gente tinha estabelecido. E eu me lembro de um dia específico em que nós fomos ver uma casa num lugar lindo, uma chácara praticamente dentro da cidade, e a casa muito gostosa, já tinha churrasqueira, tem que ter uma churrasqueira para ser bom, né? Uma churrasqueira boa, tinha assim um fogão, um jipão que fala, né? Aquele fogão a lenha com forninho, assim, a lenha também, era um lugar gostoso. Mas aí eu comecei a me imaginar naquele lugar que era um pouco retirado, e eu comecei a ficar aflita, comecei a ficar ansiosa, e a gente saiu de lá, o aluguel era bom, era um lugar enorme, mas eu comecei a ficar ansiosa. E eu me lembro que estava no carro o Psite, meu filho mais velho, e minha mãe. E a gente tava... Aí eu pedi pra ele assim, não vamos pra casa, não vamos ainda, não vamos voltar pro apartamento. Não sei se você lembra. Não lembro disso. E aí a gente subiu aqui a avenida, e eu me lembro que nós paramos no semáforo, e eu encostei assim na janela, encostei o meu rosto, e eu não queria olhar pra ninguém. E aí o meu coração tava apertado e eu não queria chorar, mas eu lembro que escorreu uma lágrima. E eu pensei assim, agora eu não vou conseguir segurar. Não queria deixar ninguém nervoso. Mas aquilo... E vinha aquele choro vinha. Eu sabia que vinha uma enxurrada de lágrimas, que basta... Sabe aquela sensação assim, basta... cair a primeira, aí eu não vou conseguir segurar. E eu sempre pensava assim comigo, eu não vou começar, se eu começar aqui, eu sei que eu não consigo parar. E assim, na minha naturalidade, na minha carnalidade, eu pensei, se eu começar a chorar, eu não vou parar. E ele nem percebeu, tanto é que ele falou que ele nem lembra. Mas eu me lembro assim que naquele mesmo momento, a voz do Senhor veio e falou assim pra mim, eu não cuidei sempre de você? Foi um estalo, assim, ele falou, olha, em outras palavras, né? Eu cuidei sempre de você, lembra? Eu não cuidei sempre? Eu cuidei sempre de você. E aí, foi praticamente um cala-boca, praticamente aquele bico, aquela chupeta que enfia na boca da criança quando ela tá chorando e ela já fica mansinha e já fica assim, aliviada. E foi assim, foi uma experiência que eu tive instantânea, porque naquele momento veio uma paz no meu coração tão grande, assim, que eu pude confiar. Sabe, quando você, por um momento, você acaba se esquecendo, e não é assim, eu esqueci de Deus, que eu fico meses sem pensar. Não, é um risco que nós corremos no nosso dia a dia, de nos deparar com um momento difícil, nos deparar com uma situação, uma circunstância difícil, e naquele momento, de imediato, eu não me lembrar que Deus está no controle, que eu posso colocar a minha confiança, como nós cantamos aqui, se a água estiver me cobrindo, me submergir, eu estiver ali debaixo, Ele ainda assim estende a sua mão, porque a sua mão não está encolhida, para que não possa nos salvar, e nem seus ouvidos tapados, para Ele não está surdo para que não possa ouvir. E eu me lembro que aquilo foi um cala-boca, tipo, engole choro. Eu engoli o choro e eu respirei assim, aliviada, e eu pude assim confiar. Falei, Deus, eu vou confiar.
E a gente deu mais umas voltas, que eu pedi para ele dar mais umas voltas, eu não quero ir para casa. E eu falei, vamos, nós podemos voltar, vamos para casa. E olha, gente, se eu não me engano, porque isso já fazem quase 8 anos. Já faz 8 anos, foi em setembro de 2012. Então, vai fazer, né? Mês que vem. Então, eu me lembro que a gente voltou para casa e naquela mesma tarde, depois de dias, nós recebemos, o Psit recebeu a ligação da dona da casa, confirmando então o interesse de alugar aquela primeira casa que eu tinha gostado, que entrou no meu coração e por onde nós ficamos por volta de 3 anos. Então, nós fomos felizes ali, Deus falou conosco, Deus operou os milagres, os meninos nasceram maduros, como dizem, nasceram no tempo certo, não precisaram ficar em incubadora nenhuma, Ele cuidou de nós na gestação, Ele cuidou de nós no parto, Ele cuidou e continua cuidando, não é assim? Que bênção você falar desse ponto de vista, porque nessa época, eu me lembro dessa visita, eu me lembro nessa chácara, mas as minhas preocupações, elas eram diferentes das preocupações da Tuane. Eu me lembro que a minha preocupação nessa época era como que eu ia me virar e dar a provisão para uma família que crescia, como que eu ia sustentar essa casa, como que seria a nossa vida, o nosso futuro. Toda a preocupação gerava em torno disso, a ponto de eu não perceber a dificuldade que a Tuane estava passando. A minha preocupação era outra, eu falava, eu preciso simplesmente achar um lugar que não tenha escada para que ela não sofra, porque ela estava bem grande. Fofa. Fofíssima. Então, a minha preocupação era uma, e era grande, a ponto de eu não conseguir olhar ao meu redor, mas que Deus maravilhoso, porque Ele supriu a minha necessidade e a dela também. Que fantástico isso, que fantástico. E assim, enquanto a gente estava falando, assim, eu percebo que confiar é um aprendizado, né? É realmente um passo de fé, é um exercício, porque nós... Esse foi um caso, foi um exemplo, mas nós tivemos outros Todos os dias. E a gente aprendeu, e eu quero falar isso pra você, meu irmão, que tá aí ouvindo, ou você que achou que por acaso ia clicar nesse link, ou algum amigo encaminhou, você que achou, eu vou ouvir só pra ver o que esses malucos aí vão dizer. Eu quero dizer, Deus, Ele deseja que você confie, que você saiba nesse momento, no dia que você está ouvindo, na situação que você está enfrentando, que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo sem entender os propósitos que Ele tem, mesmo sem saber por que você está vivendo isso hoje, por que você está passando por uma provação, por uma dificuldade. Caminhe na certeza que você não está sozinho. Deus está com você, Deus está com a sua família. Se você está vivendo uma crise, se você como filho tem visto seus pais em dificuldade, não desista, lute, ore por eles, se coloque como pilar na sua casa. Talvez você seja a única pessoa que conhece o amor de Jesus. Não desista, não se entregue. Você marido, você esposa. Nós acabamos de confessar aqui que cada um estava vivendo a sua crise, cada um estava vivendo, e mesmo sendo Deus ministrou a nossa família e nós continuamos mais fortes, continuamos mais firmes. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, ele caminhava com as suas famílias e eles sabiam que Deus estava com eles. Deus estava ali dando provisão, dando conforto, dando calor, dando tudo que eles precisavam. E Deus estava ali aquecendo, Deus estava protegendo, Deus estava refrescando, sustentando. E quando eles estavam fugindo de Faraó,
Eles se depararam num momento em que não tinha solução. Eles estavam entre duas situações adversas, era Faraó e o Mar Vermelho. Então a palavra diz lá em Êxodo 14, do 1 ao 14, que eles pararam diante do Mar Vermelho e começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar para o líder deles, para Moisés. Então Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala assim: por que você está clamando a mim? Manda esse povo que marche. Deus está falando assim para nós: marche, caminhe. Ele não disse volte atrás ou cave um buraco e se esconda. Ele falou marche. E esse marchar queria dizer: continue andando. Você está vendo o Mar Vermelho, mas caminhe, fala para esse povo caminhar, coloca o pé na água, vamos lá. E Deus fez o milagre acontecer. Diga aos filhos de Israel que marchem. O Senhor está dizendo para você hoje: caminhe, continue confiando. Se você quer uma família abençoada, que busca, que anda nos caminhos de Deus e que não se desespera, não deixa a ansiedade tomar conta, a preocupação destruir os sonhos, as expectativas. Exercite a sua confiança, a sua fé no Senhor. Jesus mostrou isso para nós de forma tão clara, tantas vezes. Tantas vezes Jesus confiou, Jesus foi até o Pai, Jesus continuou caminhando, mesmo quando era julgado injustamente, mesmo quando ele foi injustiçado, acusado, quando ele foi açoitado, ele carregou a cruz, ele marchou, ele continuou caminhando, porque ele sabia que existia um propósito e o Pai estava com ele até que tudo se cumprisse. Eu tenho certeza que Deus quer fazer mais na sua vida. O Salmo 37, o 5, o 37, o 5, é isso? Cadê? 37, o 5. Tô com uma versão aqui que o número é muito pequenininho. É a idade. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia, entrega e confia. É entregar e dizer: Senhor, é o caminho que eu estou percorrendo e ele é teu. Eu vou com o Senhor, é o Senhor que me guia, é o Senhor que vai. A palavra, o salmista ainda diz que Deus o cerca por trás e por diante e ainda coloca a mão dele sobre nós. É isso que o Senhor faz contigo, meu querido. Confie no Senhor. O teu papel é confiar. A palavra também nos diz que muita paz tem os que amam a lei do Senhor e neles, para eles, não existe tropeço. Esses elementos são fundamentais para essa caminhada junto a Deus. Ter paz no nosso coração, e paz só tem aquele que confia. Amar a palavra, amor e palavra de Deus. Paz tem aquele que confia e ama a palavra do Senhor. Aquele que confia jamais será confundido, jamais fica para trás. Esses dias atrás eu estava vivendo um momento, um dia específico com algumas dificuldades, algumas lutas que eu precisava travar naquela semana, enfim, e eu vim para esse lugar. E eu louvo a Deus porque Ele me faz entender o quanto eu sou fraco, mas o quanto eu me fortaleço a partir do momento que reconheço a fraqueza e confio nele. Dias atrás, eu estava aqui no nosso lugar de oração e eu clamava ao Senhor, falava para Ele de todo o meu coração o reconhecimento da minha fraqueza, mas no mesmo momento a certeza das coisas que eu não posso ver. E o nome disso é fé. Confiar no Senhor, saber que o Senhor pode sim operar através daquele que é fraco, aquele que é falho, aquele que é pecador, o Senhor pode fazer. Eu me lembro que nesse momento, nesse dia específico, pela manhã, madrugada, eu estava aqui orando e quando eu estava aos pés do Senhor, eu senti no meu espírito, senti o Senhor me ensinando e falando para mim que eu sou sim capaz de lutar essas batalhas
quando elas são legítimas aos olhos do Senhor, se eu me porto, se eu me posiciono de uma maneira que glorifica o nome dele, eu me lembro, no meu espírito, o Senhor falando assim, você sai daí muito maior do que você entrou. Você, quando chegou, reconhecendo a fraqueza, mas buscando no Senhor a força, o Senhor me confortou e disse assim, você sai maior agora, eu estou com você, eu vou lutar as tuas batalhas, eu vou cuidar das tuas lutas. E louvado seja Deus, o temor que eu tinha de ser vencido nas dificuldades e nas batalhas, esse temor, ele foi muitas vezes superado pela graça que se derrama àquele que confia no Senhor. Esse é o ensinamento que eu preciso carregar por toda a minha vida, por reconhecer, sem Ele não dá, e com Ele dá. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu gostaria mais uma vez de convidar você a estar se entregando ao Senhor, demonstrando humildade diante da grandeza do Senhor, e que a gente precisa de fato do milagre, do poder do Senhor, da graça do Senhor se manifestando em nossas vidas. Eu quero fazer mais uma oração, daí queria também pedir para a gente cantar aquela canção, aquele louvor que demonstra com tanta beleza o entregar nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está ouvindo agora, que está assistindo. O Senhor sabe o momento em que ela vai procurar, Senhor Deus, esse link. O Senhor sabe o momento em que ela está passando, a dificuldade que ela está passando. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor Deus, uma unção de fé sobre a tua igreja, sobre todos aqueles, Senhor Deus, que estão assistindo. Eu creio, Senhor Deus, o Senhor tocou no coração da tua filha sobre ministrar sobre esse tema, sobre ministrar sobre uma família que confia, que espera. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, ampara, Senhor Deus, os teus. Nós somos seus e queremos reconhecer isso, Pai. Precisamos. Desejamos, Senhor Deus, a tua presença e o teu favor. Seja exaltado, transforma tudo aquilo que precisa em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo o que sou, tudo o que sou. Amém, amém, glória a Deus, queridos. Obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você aprenda dia após dia a confiar mais e mais no Senhor, entregar sua vida nas mãos dele. Obrigada, Deus abençoe. Um beijão. Deus abençoe. Tchau. Todos.